Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando hoje para uma mensagem aqui no canal, quero aqui agradecer a presença de todos vocês inscritos aqui no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje, nós vamos estudar a Bíblia, vamos falar a respeito do reino de Deus. Onde está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Então, meus queridos, eu peço a você que assiste essa mensagem completa, do início ao fim, para você poder entender o sentido da mensagem, porque aqui é a revelação da graça, A gente estuda a revelação da graça. E se você acompanhar na sua Bíblia com calma, com paciência, você vai entender. Peço a você que deixe nos comentários, o que você entendeu, o que você acha que realmente não está de acordo o estudo. Você pode deixar nos comentários para a gente poder estar interagindo. E sempre é um aprendizado. Um vai aprendendo com o outro e assim vamos desenvolvendo o trabalho da palavra de Deus, que esse canal é apenas para isso, para nós tratar de assunto o que diz respeito à palavra de Deus e à Bíblia, mas no sentido da graça. E hoje a gente vai iniciar o estudo em Daniel capítulo 7, no versículo 13 e 14, para servir de base do nosso estudo. É a profecia do profeta Daniel, que ele profetizou a vinda do Filho de Deus para Jerusalém, para Israel. Então, no versículo 13, Daniel diz: eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho de homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e foi apresentado diante dele. Então Daniel viu na sua visão um filho de homem vindo nas nuvens, ou seja, nuvem em profecia simboliza poder. E ali, aquele filho de homem foi levado até o ancião de dias. Quando fala de dia, porque naqueles dias que Jesus nasceu, tinha um ancião em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então, se você pegar a história do nascimento de Jesus, você vai ver que José mais Maria levou Jesus ante o ancião. Realmente essa profecia dele se cumpriu quando Jesus nasceu. E no versículo 14 continua: e foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então ele viu Jesus vir com poder, glória, um reino, que para todos os povos, nações e línguas. Então um reino que não ia passar e nem ia ser destruído. Daniel profetiza na sua época ali que ele era profeta. Então ele vê essa visão e ele profetiza. E o que acontece daí por diante? Vamos ver em Mateus capítulo 3, quando começou a cumprir. No versículo 1 está assim escrito: naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia. Versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, pois, porque é chegado o reino dos céus. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, pedindo o povo para arrepender. Ele estava batizando e anunciando a chegada do reino dos céus. Então, no tempo de João Batista, já começa a cumprir a profecia do profeta Daniel. Em Lucas capítulo 11, no versículo 1 e 2,
Estava Jesus em um certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que Jesus estava orando e um dos discípulos de Jesus pede Jesus para ensinar eles a orar como João Batista ensinava os seus discípulos. Veja que eles observavam e copiavam também. Veja o que Jesus disse no versículo 2. Ao que eles disse, ele Jesus: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Veja, não é venho ao teu reino, é venha ao teu reino. Então, Jesus já começa a orar, ensinar a eles a orarem, mas Jesus já convoca Deus para vir ao seu reino. Venha ao teu reino. Veja, daqui por diante, todas as passagens da Bíblia, na época de Jesus, vai anunciar o reino e convocar Deus para vir ao teu reino. Então, onde estava o reino de Deus? Se Jesus está convocando Deus, ele diz: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha ao teu reino. Continuando, agora em Mateus capítulo 4, versículos 16 e 17, está escrito: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a este a luz raiou. Veja que existia um povo, que estava perdidos, entendiam que estava em pecado, estava perdido em pecado, ou seja, esse povo já fazia parte das ovelhas perdidas da casa de Israel. Que esse povo estava sem esperança. E aqui eles viram uma luz. Sabe aquela luz lá no fim do túnel? Eles viram essa luz, uma esperança. A esses a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja, Jesus continua pregando, pedindo o povo para se arrepender dos pecados, e diz: porque é chegado o reino dos céus. Veja que daqui para diante vamos falar do reino dos céus. Mas onde que está o reino dos céus no dia de hoje? Porque Jesus, ele cumpriu o seu papel na terra, lá em Israel, porque ele veio ali como Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo, daquelas pessoas que estavam ali esperando o sacrifício, como aqueles que estavam, e aí eles viu uma luz, e Jesus continuou o seu trabalho. Mas Jesus subiu para o céu. E onde está esse reino de Deus? Em Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 e 3, está escrito: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos. Versículo 2. E ele se pôs a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja que todos os estudos que a gente está estudando está falando do reino dos céus. E Jesus está falando quem são as pessoas. Ele já começa a mostrarem quem são as pessoas que vão participar do reino dos céus. Em Mateus capítulo 10, versículos 5, 6 e 7, está escrito: a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes
dizendo: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Veja, não irei aos gentios e nem entrarei em cidade de samaritanos. Jesus chama os 12 discípulos, dá as instruções e fala: olha, vocês não entram na cidade de samaritano e nem vai ante os gentios, né? Essas instruções Jesus disse a eles: não vai ante os gentios e não entra na cidade dos samaritanos. Mas por quê? O samaritano não é filho de Deus? Os gentios também não era filho de Deus? Mas porque, meus queridos, Jesus de Nazaré, Jesus nascido de Maria, aquele Jesus que foi apresentado ao ancião, esse Jesus ele não veio para os gentios. Não, esse Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Continuando, no versículo 6. Mas ide, veja, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, não vai aos gentios, não vai aos samaritanos, mas vai antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque Jesus, quando ele veio como cordeiro, ele veio para salvar, ser sacrificado e salvar essas pessoas. Versículo 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Veja que anuncia de novo o reino dos céus. Um dia desses, eu estava conversando com um irmão e ele estava falando para mim que estava fazendo a obra de Deus, estava fazendo o trabalho que Deus mandou ele fazer, né? Que ele estava dando continuidade ao ID de Jesus. E daí eu perguntei para ele que ele estava fazendo o ID, mas onde que estava o nome dele em Mateus capítulo 10? Se você pegar do versículo 1, você vai entender quem eram esses discípulos que foi designados por Jesus para fazer o ID. E Jesus disse a eles que vai ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E daí eu perguntei para esse irmão: mas e aqui no Brasil tem ovelhas perdidas da casa de Israel? Pois nem seu nome está lá no meio dos 12 escolhidos para ir pregar o evangelho e dizer que é chegado o reino dos céus. Então ele tentou argumentar ali, mas realmente está fora da Bíblia. Continuando o estudo. Em Mateus 18, no versículo 1 até o versículo 3, está escrito: naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Eles perguntaram para Jesus: mestre, quem é o maior no reino dos céus? Versículo 2: Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Versículo 3: e disse: em verdade, que digo, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por que Jesus disse isso a eles? Porque naquela época de Jesus era um período de lei. Eles viviam por lei, transgredindo as leis. E uma criança não tinha discernimento na época para saber o bem e o mal. E quando Jesus traz aquela criança, a ideia era mostrar para eles: tinha que ser uma pessoa que não tinha maldade no seu coração. Uma pessoa que não tinha maldade nenhuma. Que uma criança nessa época não tinha maldade. Hoje, a mesma coisa. A pessoa, para viver no reino de Deus, ele precisa viver com um coração puro. Não ter maldade em nada. Não ter ganância, não ter usura. Não ficar por aí comentando, falando vida dos outros. Então tinha que ser uma pessoa sem maldade. Por isso que Jesus traz
aquela criança para mostrar que para entrar no reino de Deus tinha que ser como uma criança. Continuando. Lucas capítulo 10, versículo do 9 até o 11, está escrito: Jesus mandou seus discípulos novamente e ele deu as instruções a eles. E ele disse no versículo 9: curai os enfermos que nele houver na cidade, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Veja que em tudo, meus queridos, está anunciando o reino de Deus. E Jesus disse que naquela cidade, naquela aldeia que chegasse, curasse os enfermos. Mas Jesus disse aos discípulos, Jesus não disse aos pastores de hoje, os obreiros, os missionários de hoje, que hoje é cheio de apóstolo, profeta. Jesus não disse esse povo de hoje. Jesus diz os apóstolos, que Jesus deu autoridade e eles eram responsáveis por anunciar o reino de Deus, como a gente está estudando e a palavra de Deus está nos revelando. Nós estamos estudando Lucas 10, versículo 10. Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo pelas ruas, dizei, versículo 11, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós. Contudo, sabeis isto, que o reino de Deus é chegado. Veja, hoje eles têm essa mania, né? Se a pessoa não receber bem na casa, ou eles não gostaram de como foi recebido, eles falam isso, que eles sacodem ali, dizendo que ante o pó, né, da vossa casa, da vossa cidade, sacudir contra vós. Os profetas, os apóstolos, os pastores de hoje têm essa mania, mas Jesus estava falando isso aqui com seus discípulos. E no versículo 9 é anunciado a chegada do reino de Deus. No versículo 11 é anunciado de novo a chegada do reino de Deus, do capítulo 10 de Lucas. Então, todos os livros da Bíblia vem ali falando, anunciando, a pregar a chegada do reino de Deus, do reino dos céus, que são a mesma coisa. O reino de Deus é o reino dos céus, e foi chegado e anunciado em Jerusalém. Em Marcos capítulo 1, versículo 14, está escrito: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, versículo 15, e dizendo: o tempo está cumprido. Não é cumprindo como prega aí no sistema religioso, não, o tempo está cumprido. E eles pregam que os tempos está cumprindo, e não é. Aqui a palavra de Deus diz: e dizei, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no evangelho. Então, na época de Jesus, o tempo já estava cumprido. Na época de Jesus, está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15. O tempo, no versículo 15, o tempo está cumprido. E hoje os pastores, os profetas, os apóstolos falam que o tempo está cumprindo. Mas já o próprio Jesus disse que já estava cumprido. Em Lucas 17, versículo 20, 21 e 22, está escrito: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparências exteriores, e nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Veja, eles perguntaram e quando viria o reino de Deus, e o reino de Deus estava no meio deles, já estava dentro deles. E Jesus fala: o reino de Deus não vem com aparência exterior para falar, está ali,
está aqui. Não, está dentro de vós. Ou seja, o reino de Deus está dentro de vós, na época deles, né? Na época deles. E hoje, onde está o reino de Deus? A palavra de Deus é bem clara quando fala do reino de Deus. Mas aqui a gente vê os religiosos da época, né? Os religiosos da época não acreditando que o reino de Deus estava no meio deles. Não acreditando que o reino de Deus está dentro deles, igual faz hoje os pastores. Eles não acreditam nisso, porque eles pregam leis, vivem leis, tropeçando nelas, dizendo que está fazendo a coisa certa, dizendo que está levando o povo à salvação, mas não, o reino de Deus já está dentro das pessoas. Basta ler a Bíblia, entender o que está escrito, não mudar palavras, não interpretar palavras de maneira errônea, como eles, uma palavra que está escrita de um jeito, eles mudam e falam outra coisa. Versículo 22, então disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Então Jesus diz aos discípulos: dias virão que desejareis ver uns do Filho do Homem, e não vereis. Então, aqui Jesus estava falando na sua morte, na sua ascensão ao céu. Então, mas nós vamos estudar também aqui, nós vamos estudar em Atos dos Apóstolos, que daqui por diante Jesus já subiu, né? Nós estudamos Lucas 17, aí Jesus já estava falando que os discípulos iam desejar ver o dia dele e não ia ver. Vamos ver o que aconteceu depois da morte e ascensão de Jesus, o que os apóstolos, aqui em Atos 15, o que os apóstolos continuaram fazendo. Vamos estudar alguns versículos para a gente poder entender. Então, algum que tinha descido da Judéia ensinava aos irmãos: se não vos circuncidar, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Veja que alguns que tinha descido da Judéia ensinava que se o povo não circuncidasse, fazesse o pacto da circuncisão, como dizia o rito de Moisés, não podia ser salvo. E olha, Jesus nem tocou nesse assunto. Jesus anunciou a chegada do reino. Versículo 2, tendo Paulo e Barnabé contenda não pequena, discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos por causa desta questão. Então, que Paulo já estava ensinando a graça. Paulo não ensinava a viver as leis, Paulo não ensinava a circuncisão, Paulo não ensinava batismo, mas os religiosos da época disseram: olha, Paulo, você vai ter que subir lá para Jerusalém para você conversar com os apóstolos lá para ver o que faz sobre essa questão. Porque Paulo não ensinava nada de lei, Paulo ensinava a graça. E no versículo 3, eles, pois, sendo acompanhado pela igreja, um trecho do caminho, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Então, quando Paulo e mais Silas contando ali a convenção, que os gentios tinham entendido a palavra de Deus, tinham entendido a graça e converteram, eles iam pelo caminho conversando sobre isso. Versículo 4, e quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Versículo 5, mas, veja os religiosos, mas alguns da seita dos fariseus que tinha crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-los
e mandar-lhe observar a lei de Moisés. Veja, aonde que está a religião? Jesus não pregou lei de Moisés. Jesus não ensinou, Jesus ensinou sobre o reino, anunciou e mandou os seus discípulos anunciar sobre o reino de Deus. Mas os religiosos da época, até hoje tem, meus queridos, até hoje é o que mais tem. Os religiosos da época não gostaram. Versículo 7. Versículo 6. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Veja que eles fizeram uma reunião, congregaram ali para discutir sobre esse assunto. Versículo 7. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhes: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios, veja, ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e cresçam. Veja como é que o Pedro era. Aqui o Pedro falou: não, aqui a gente já vê um ciúme religioso. O Pedro não. Há muito tempo que Deus me levantou para anunciar o evangelho para os gentios. Porque quem estava para fazer esse trabalho de evangelização para os gentios era Paulo, não era Pedro. E quando você vê em Gálatas 2,14, você vai lá ver Paulo chamando a atenção de Pedro, porque Pedro, ele ensinava uma coisa que não era para os gentios. E você pode conferir lá em Gálatas 2,14, que você vai ver Paulo chamando a atenção de Pedro. E continuando, Atos 15, versículo 8, e Deus, que conhece os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo assim como a nós. Então, aqui Pedro já não estava aceitando que Paulo pregasse, ensinasse, levasse as boas novas da graça aos gentios. E ele disse que foi a ele que Deus tinha dado essa missão. Continuando em Romanos 14, versículo 16 e 17, está escrito: não seja, pois, censurado o vosso bem. Paulo falando com eles: olha, vocês não seja censurado o vosso bem, que é um bem adquirido já, que é a graça de Deus. E versículo 17, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria, no Espírito Santo. Veja, meus queridos, o reino de Deus, veja, Paulo fala para eles: não seja censurado, não deixe que ninguém atrapalhe um bem que você já adquiriu, que nós adquirimos, porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria e no Espírito. Então a vida plena no Espírito Santo é uma vida consciente que você está seguindo o caminho certo, que você não vai deixar se levar por nada desse mundo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus, disse Paulo, não consiste em palavras, mas em poder. Veja que maravilha. Vamos estudar 1 Coríntios 6 também, do versículo 9 em diante. Paulo falando: não sabeis que os injustos não herdarão? Veja, os injustos não herdarão o reino de Deus. Eles não herdaram. Já ficaram. Os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele disse: olha, não vos enganeis, nem os devaros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Versículo 10, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores
herdarão o reino de Deus. Está falando do reino. Eu comecei o estudo falando de reino e nós ainda estamos no assunto do reino de Deus. As pessoas que não iam herdar, ou seja, que não herdaram o reino de Deus. A lei que eles pregam hoje aí nas igrejas diz que as pessoas que não vão herdar o reino de Deus, a palavra de Deus diz que não herdaram. Mas veja no versículo 11, o que está escrito. Porque muitas vezes faz acepção de pessoas e não leva em consideração o texto da palavra de Deus, o contexto do texto. Veja no versículo 11. E tais foste algum deles, algum de vós, mas foste lavados, veja. E tal foste algum de vós, mas foste lavados, mas foste santificados, mas foste justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do Deus, do nosso Deus. Veja, não herdaram, ficaram de fora. E Paulo diz: algum de vós também foi assim, mas vocês foram lavados, foram justificados e hoje faz parte do reino de Deus. Então, eles dizem, eles pregam essa palavra, ficaram, e falam que vai ficar de fora, mas não, a palavra diz que ficaram. E algum deles que se arrependeram, foi lavado, purificado e agora faz parte do reino de Deus. Para terminar, vamos estudar João 4, aqui do versículo 21 em diante, a história da mulher samaritana. O que Jesus diz para ela? Disse-lhe Jesus: mulher, crê em mim, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Veja, ele estava falando de adoração. Lembra que lá no início, Jesus pediu os discípulos para não ir aos samaritanos, para não entrar em cidade samaritana. Olha aqui Jesus ensinando a ela como deve adorar o Pai e como deve fazer parte do reino. Versículo 22, vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas, versículo 23, mas a hora vem, e é agora, não é hoje, é agora de Jesus lá, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Veja que tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus procura essas pessoas. No versículo 24, Deus é espírito, e é necessário que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Meus queridos, a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus diz que tudo já se cumpriu. Porém, não ficou nada para o futuro no que diz respeito ao reino de Deus, porque Jesus veio e estabeleceu o reino de Deus em Jerusalém, no mundo inteiro, mas para as pessoas que entendem e buscam viver a graça e não a lei. Porque os gentios, nós estudamos e vimos que Jesus diz aos discípulos: não vá aos gentios, porque na época de Jesus, os gentios não faziam parte do reino, porque Jesus ainda estava vivo e Jesus precisava morrer para alcançar os gentios, para a sua graça trazer os gentios para viver e participar do reino, porque o reino ia ser, depois da morte dele, ia ser estabelecido ao mundo inteiro, como diz Daniel. Então, meus queridos, esse negócio do que diz os religiosos, os pastores, aí mesmo na religião católica, que vai acontecer, que o reino de Deus ainda vai vir. Não, meus queridos, já aconteceu. Hoje você está reinando com Cristo, você está vivendo no tempo de uma obra já consumada, do tempo que tudo que Deus tinha que fazer para te trazer a viver o melhor da sua vida, Ele já fez. Ele não vai fazer. O reino se encontra dentro de cada um de nós. Basta a gente estudar, buscar conhecer, pedir Deus sabedoria, que com certeza Ele vai dar. A mensagem de hoje, chegamos ao fim. Graça e paz. Até o próximo vídeo.